Vamos iniciar a nossa aula de hoje com um pensamento. Insista, persista e não desista. Hoje nós iremos estudar sobre radicais semelhantes. Dois ou mais radicais são semelhantes quando têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, os radicais, para eles serem chamados de semelhantes, eles precisam ter índices iguais e radicandos com o mesmo valor. Radicando é um número que fica dentro de uma raiz. Exemplos. Destaque os radicais semelhantes. 3 raiz quadrada de 2 é semelhante a menos 5 raiz quadrada de 2. Por quê? Porque dentro da raiz eu tenho radicando 2. E as duas raízes são quadradas. 8 raiz quadrada de 3 é semelhante a menos raiz quadrada de 3. Porque dentro da raiz eu tenho radicando 3. E as duas raízes são quadradas. Na letra B, eu tenho 26 raiz cúbica de 7, que é semelhante a uma raiz cúbica de 7. Aqui eu tenho menos 3 raiz quadrada de 5, que é semelhante a menos 8 raiz quadrada de 5. Então, para os radicais serem chamados de semelhantes, eles precisam ter radicandos com o mesmo valor e índice com o mesmo grau, tá? Radicandos com o mesmo valor e índices com o mesmo grau. Adição algébrica de radicais. Adicionar é juntar. Eu posso juntar números positivos, números negativos ou positivo com negativo. Observe que na letra A eu tenho 12 raiz quadrada de 3, mais 4 raiz quadrada de 6, mais a raiz quadrada de 3, menos 3 raiz quadrada de 6. Agora eu preciso juntar o que é semelhante. 12 raiz quadrada de 3 é semelhante à raiz quadrada de 3. Tá? Aqui eu tenho raiz quadrada de 3 e aqui eu também tenho. Mais 4 raiz quadrada de 6 é semelhante a menos 3 raiz quadrada de 6. Então, 4 raiz quadrada de 6 menos 3 raiz quadrada de 6. Observe que eu tenho a raiz quadrada de 3 multiplicando 12 e multiplicando 1. Então, eu vou juntar os fatores, que são os números que multiplicam a raiz. 12 mais 1 está multiplicando a raiz quadrada de 3. Tá aqui. Mais, 4 menos 3 está multiplicando a raiz quadrada de 6. 12 mais 1, 13, raiz quadrada de 3. Mais 4 tira 3, uma raiz quadrada de 6. Não tem necessidade de colocar esse 1 aqui na frente. Qual é a minha resposta final? 13, raiz quadrada de 3, mais a raiz quadrada de 6. Tá bom? Vamos para o exemplo da letra B. Na letra B, eu tenho 3 raiz quadrada de 5, que é semelhante a menos 5 raiz quadrada de 5. 2 raiz quadrada de 7 é semelhante a raiz quadrada de 7. Então, vamos unir o que é comum. 3 menos 5, tá? São dois valores que multiplicam a raiz quadrada de 5. Mais 2 mais 1, que multiplica a raiz quadrada de 7. Então, eu estou unindo
de acordo com os radicandos, tá? 3 tira 5, menos 2 raiz quadrada de 5. Mais 2 mais 1, 3 raiz quadrada de 7. Observe que eu obtive radicandos diferentes, tá? Eu não posso subtrair 2 de 3. A minha resposta final, ela fica finalizada dessa forma, tá? Na letra C, eu tenho raiz quadrada de 18 mais a raiz quadrada de 50. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 50 e vou fatorar o número 18. Fatoração de 18. 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Fatoração de 50. 50 por 2, 25. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Fiz a fatoração. Agora eu vou escrever dentro da raiz quadrada de 18 a fatoração que eu obtive. 2 vezes 3 ao quadrado, tá? Dentro da raiz quadrada de 50, eu vou escrever a fatoração, que é 2 vezes 5 ao quadrado. Então, eu não posso somar o 18 com o 50 sem antes fazer a fatoração. 2 vezes 3 ao quadrado. Observe que o 3 está ao quadrado. Eu posso extrair da raiz. Dentro da raiz quadrada vai ficar o 2, porque o expoente dele vale 1. Mas o 5 também está ao quadrado. Nós aprendemos na aula anterior. Vou extrair o 5 do radical e dentro da raiz quadrada fica o 2. Agora, observe que dentro da raiz quadrada eu tenho radicando 2. E aqui eu também tenho radicando 2. Esses radicando 2, eles estão acompanhando fatores diferentes, que é o 3 e o 5. Então, eu vou unir 3 com 5 e vou conservar a raiz quadrada de 2. 3 mais 5, 8 raiz quadrada de 2 é a resposta dessa questão, tá? Antes de adicionar, tem que fatorar. Letra D. 2 vezes a raiz quadrada de 27. Preciso fatorar o 27. A fatoração de 27 é 3 ao cubo. Eu posso escrever 3 ao quadrado vezes 3. Mais 5 vezes a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 fatorada é 2 ao quadrado vezes 3. Menos 2 vezes a raiz quadrada de 75. A raiz quadrada de 75 fatorada é 3 vezes 5 ao quadrado. Então, eu fiz a fatoração. Agora, observe que eu tenho aqui do lado de fora o fator 2. Ele vai multiplicar o radicando 3 que vai sair da raiz. Então, vai ser 2 vezes 3. Por que ele saiu do radical? Porque ele está ao quadrado e tem o mesmo valor do índice. Dentro da raiz quadrada fica o 3, tá? Porque ele está elevado a 1. Mais 5, que vai multiplicar quem? O radicando 2, que vai sair de dentro do radical. Por quê? Porque ele está ao quadrado. Então, vou desenhar a raiz quadrada e vou conservar o 3, que está elevado a 1. Menos 2 vezes o radicando 5 que está ao quadrado. Ele vai sair da raiz, tá? Sai da raiz o radicando 5, porque o grau dele é o mesmo do índice. E dentro da raiz quadrada, continua o 3, porque está elevado a 1. 2 vezes 3, 6 raiz quadrada de 3. Mais 5 vezes 2, 10 raiz quadrada de 3. Menos 2 vezes 5, 10 raiz quadrada de 3.
Ó, esses dois valores aqui, eles são simétricos. Se eles são simétricos, eu posso cortar, tá? Qual é a minha resposta final? 6 raiz quadrada de 3. Então, tem que fazer com atenção. Agora, vamos trabalhar álgebra com geometria. Os lados de um triângulo medem raiz quadrada de 45, raiz quadrada de 125 e raiz quadrada de 80. Essas medidas estão em centímetros. E ele pede quanto mede o perímetro desse triângulo. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então, eu tenho aqui que calcular os lados do triângulo, tá? Os lados desse triângulo é raiz quadrada de 45 mais a raiz quadrada de 125 mais a raiz quadrada de 80. Não posso somar esses valores. Primeiro, eu tenho que fatorar, tá? Então, eu vou fatorar o 45, o 125 e o 50. E o 80, desculpa. 45 dividido por 3, 15. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Fiz a fatoração do 45. Vou fazer a fatoração do 125. 125 dividido por 5, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Agora, eu vou fatorar o 80. 80 dividido por 2, 40. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5, 1. Fiz a fatoração. Agora, preste atenção, ó. A fatoração de 45 é 3 ao quadrado vezes 5. Então, vou escrever aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 5. A fatoração de 125 é 5 ao cubo, que eu posso escrever como 5 ao quadrado vezes 5. A fatoração de 80, eu posso colocar como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Então, eu não posso somar os radicandos, tá? Eu preciso fatorar. Observe que o 3 está ao quadrado, ó. O 5 está ao quadrado e esses dois aqui também estão ao quadrado. Todos os números que estão ao quadrado, eles têm o mesmo grau do índice. Então, eu vou extrair de dentro da raiz. O 3 vai ficar dentro da raiz quadrada, o 5. Mais o 5 que está ao quadrado, eu vou extrair da raiz. E dentro da raiz fica o 5 elevado a 1. Mais 2 vezes 2, que vai sair do radical. A resposta é 4. Dentro da raiz quadrada fica o 5. Vou somar agora os fatores que saíram do radical. Quem são eles? 3 mais 5 mais 4. Todos esses fatores multiplicam a raiz quadrada de 5. Eu obtive aqui, ó, uma semelhança de radicais. 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. Raiz quadrada de 5 representa a resposta do perímetro desse triângulo, tá? Então, vamos para a segunda atividade. Quanto mede o perímetro de um quadrado? Ó, um quadrado. O quadrado, ele tem todos os 4 lados com o mesmo tamanho, tá? Ele está pedindo o perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos 4 lados. E cada lado mede 2 raiz quadrada de 5. Se é um quadrado, eu tenho 4 vezes, tá? Essa medida.
Agora, um detalhe que você precisa prestar atenção. O 4, ele é um fator que está multiplicando um outro fator que é 2. Fator multiplica fator, tá? Esse 4 não pode multiplicar o 5. Ele não é semelhante ao 5, tá? 4 vezes 2, 8, raiz quadrada de 5. Representa o quê? O perímetro desse quadrado, tá? Então, para eu somar ou subtrair radicais, eu preciso observar se os índices são iguais e se os radicandos têm o mesmo valor, tá? Vamos agora realizar as atividades para fixar a matéria.